Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso webinar. Todo mundo preparado aí para conversar sobre personalização de e-mails, como é que a gente faz para melhorar engajamento, né, taxa de abertura, taxa de clique, o que a gente pode fazer que foge do comum do "Oi, meu nome", né? O que a gente dá para fazer em termos de e-mail marketing, né, para fazer uso do apelo emocional nas campanhas de e-mail marketing, para a gente aproximar mais a nossa comunicação dos destinatários, né? Eu vou começar, então, mostrando para vocês aqui a nossa primeira tela. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Acho que vocês já estão vendo a tela aí. Vamos lá. Então, só me apresentando rapidinho para vocês. Eu sou Rodrigo Gonçalves, eu sou CEO da Safety Mails, que é uma plataforma de validação e verificação de bases de e-mails, tá? Sou professor do curso de e-mail marketing na prática do M2BR Academy e articulista. Não vou perder muito tempo de vocês aqui falando de mim, né? Mas é importante a gente falar do nosso conteúdo. Então, vamos começar lá, né? A gente está falando de personalização de e-mails, né? Que é o ato da gente tornar a mensagem de e-mail individual, torná-la pessoal, aproximar essa comunicação, né? Muitas vezes a gente confunde, né? Voltando aqui para falar com vocês, muitas vezes a gente acaba confundindo e-mail marketing com spam. E não é a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de e-mail marketing, a gente está pensando numa comunicação que é voltada para as pessoas que estão recebendo aquele nosso e-mail. Quando a gente entra num conceito de, olha, eu mando a mesma coisa para todo mundo, para o máximo de pessoas que eu puder, isso já começa a entrar no terreno do spam. Porque hoje a gente tem dois tipos de spam. Você tem aquele spam que é o e-mail que você não pediu para receber, que é o spam clássico, mas você tem um novo conceito de spam, que são aqueles e-mails que a gente considera chatos, inoportunos. Então, mesmo que a pessoa tenha dado o opt-in para você, ela tenha se inscrito para receber notícias, para receber ofertas, enfim, se você manda um conteúdo que não é atraente para essa pessoa, né, para essas pessoas, elas vão começar a te denunciar por spam. E aí você começa a entregar menos e-mails no inbox, começa a ter uma série de problemas, tá? Então, como é que a gente foge disso? O primeiro passo é a gente segmentar as campanhas de e-mail. É quando a gente reduz o grupo, né, reduz o total de pessoas que vão ser atingidas pela ação de e-mail em função da qualidade da comunicação. Eu vou falar com menos gente, mas eu vou ter taxas melhores de engajamento, vou ter taxas melhores de conversão, porque eu estou direcionando a minha comunicação. Então, segmentação é o primeiro passo. Mas para a gente aproximar ainda mais essa comunicação, a gente começa a personalizar essa comunicação. É como se eu tivesse num grupo de vários e-mails, é como se eu tivesse mandado e-mail por e-mail, um por um, em vez de ter mandado todos de uma vez. E isso vai, óbvio, trazer uma série de benefícios, tá? Então, a gente volta lá na nossa apresentação, né? A gente falou, personalização é tornar individual, tornar a mensagem pessoal, né? E por que a gente a gente deveria personalizar as nossas mensagens do e-mail marketing? A primeira razão é que a gente recebe vários e-mails, toneladas de e-mails todos os dias, né? Então, as caixas de entrada ficam lá lotadas de mensagem, e aí a gente começa a filtrar os e-mails que a gente vai ler, os e-mails que a gente vai dar atenção, né? Como é que a gente faz isso? A gente seleciona aqueles e-mails que parecem mais pessoais, que parecem mais importantes. Você vê pela sua caixa de e-mail do trabalho. Você recebe vários e-mails, mas provavelmente, se você é da área comercial, você vai priorizar e-mails que estão te dando retorno de contato, fechamento de contrato, questão de pagamento. A gente filtra
a gente dá prioridade à leitura àqueles e-mails que têm mais a ver com o que realmente nos interessa naquele momento. Por isso que a pessoalidade do e-mail funciona como um diferencial, né? Além disso, a personalização ela melhora a entregabilidade, tá? Entrega e entregabilidade não são a mesma coisa, né? Entrega é a minha capacidade de entregar e-mail sem ser bloqueado, mas entregabilidade é a minha capacidade de fazer com que esses e-mails que foram entregues vão para a caixa de entrada. E como é que a gente faz isso? Tem uma série de fatores envolvidos, tá? Dentro do estudo de entregabilidade, mas um deles é a qualidade dos e-mails que a gente envia. Então, assim, quanto mais personalizados são os nossos e-mails, melhor. Por quê? O provedor, ele fica acompanhando, né? O provedor, ele acompanha os e-mails que você está enviando. E ele prioriza mensagens que são enviadas individualmente, e-mail de um para um. Quando a gente manda o e-mail marketing, a gente manda o e-mail em massa, o que acontece? O provedor identifica esse comportamento. E na hora dele filtrar quais ele vai entregar primeiro, ainda nem cheguei na entregabilidade, né? Estou falando de entrega. Na hora que ele vai fazer essa filtragem, ele separa, ó, esses e-mails são todos iguais para um monte de gente. Espera um pouquinho, fica lá no filtro esperando e ele vai mandando os outros. Quando a gente faz um e-mail, um grupo de e-mails personalizados, embora eu esteja mandando em massa, todos eles têm conteúdos diferentes na visão do provedor, porque eles são personalizados, o código-fonte ficou diferente. Então, o provedor entende que aquele conteúdo é um pouco mais importante, né, mais relevante. Então, além dele começar a receber melhor esses e-mails, o fato desses e-mails serem personalizados, serem todos diferentes entre eles, é um fator que pode fazer com que ele direcione mais essas mensagens para a caixa de entrada. O segundo fator que a gente pode levar em consideração aqui é o aumento do engajamento, né? A gente tem pesquisas que afirmam que a taxa de abertura em e-mails personalizados pode aumentar em até 26%, né? Uma pesquisa da Experian, e até 14% mais cliques e 10% mais conversões. Se a gente está buscando, de fato, ter mais engajamento, se engajamento hoje é um problema nas campanhas de e-mail marketing, a gente tem que levar em consideração que qualquer crescimento vai ser um grande diferencial em termos de resultado, né? Se a gente está falando, por exemplo, de 10% mais conversões, e você tem aí seus cálculos de ticket médio e tal, bota na ponta do lápis e vê quanto isso representaria para você. O nível de esforço que a gente precisa fazer para as personalizações mais simples é facilmente, né, pagável em razão dos benefícios que a gente obtém utilizando a personalização. E isso fortalece a relação com o destinatário, né? Uma vez que a gente deixa de enviar e-mails que são extremamente genéricos, isso passa, a nossa mensagem passa a ser mais atraente, então a gente cria um vínculo com o destinatário. Então ele vai receber o nosso e-mail e vai falar assim, beleza, sempre tem uma coisa que é especial para mim, que é feita diretamente para mim. A gente vai ver exemplos disso aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? É não ir na onda dos outros. Essa onda de tudo para todo mundo, né? Tudo cabe para todo mundo. Isso não serve como estratégia. Isso só vai causar bloqueio para você e não é isso que a gente quer, né? Enviar um e-mail igual e pessoal para todo mundo vai te trazer algum resultado? É claro que vai. A mídia é muito boa, né? A mídia de e-mail é muito boa, ela tem a maior ROI do mercado digital. Mas você não está explorando todo o potencial dela. Você tem uma Ferrari e está andando a 60 quando você podia estar andando a 300. Né? Você não está explorando todo o potencial da mídia. Então, a gente tem que aproximar o e-mail dos destinatários, ainda que a gente esteja fazendo um e-mail que vá para um monte de gente, que cada mensagem seja recebida como sendo única. Poxa, mandaram um e-mail para mim, falando comigo de coisas que têm a ver comigo. Né? E como é que a gente faz isso? Além da segmentação, a gente apela para o marketing emocional, né? que é trabalhar com o consumo, ligando o produto ou serviço aos sentimentos do consumidor. Autoestima, infância, sentimentos pessoais, porque isso aproxima, né, a comunicação. Quanto mais intensa for a emoção que a gente criar, mais profunda vai ser a conexão neurológica do consumidor. Então, é óbvio. Se você fala, por exemplo,
uma série que você está assistindo, e essa série faz alusão a uma coisa que você acredita, a uma coisa que você viveu, a uma coisa que você gosta, naturalmente você vai criar uma relação com aquela série. O produto e serviço é a mesma coisa. O marketing faz uso disso, né? Se a gente pegar as sazonalidades mais importantes do ano, né? Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, pode ver que as campanhas nunca são voltadas para falar dos benefícios de um produto, né? Elas sempre estão falando de sentimentos. Então, ligando a relação da mãe com proteger o filho, do pai, do Natal, do carinho entre as pessoas, enfim. A gente mexe com os sentimentos das pessoas para que esses sentimentos criem vínculos com o produto, né? Quem não se lembra lá dos anúncios de Natal da Coca-Cola, por exemplo, com aquele ursinho bebendo Coca-Cola, com os caminhões da Coca-Cola todos enfeitados com luzes de Natal, a gente cria um vínculo afetivo com esses produtos, com esses serviços, né? E a gente faz isso para promover atitudes e ações favoráveis dos nossos destinatários com a gente, né? Então, assim, não basta só a gente ressaltar o benefício do produto. O vinho é muito bom. Isso não é suficiente para quem não conhece vinho, por exemplo, né? Então, a gente tem que destacar valores que são associados a desejos. Então, por exemplo, se eu soubesse mais de vinho, eu poderia estar mais bem incluído no meu círculo social. Beleza, então eu preciso entender mais de vinho. Então, na hora que a gente faz a campanha de vinho, a gente começa a educar a nossa base sobre os aspectos do vinho para a gente poder vender não só mais vinhos, mas vinhos com ticket médio maior. Eu vou convidar vocês para anotarem esse endereço, ou a gente manda por e-mail para vocês depois também. Isso é um outro vídeo, porque como a gente está falando só de personalização aqui, eu não posso estender muito a conversa com vocês. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre como os e-mails informativos, ou seja, esses e-mails que educam, você quer ser corredor, você quer entender melhor de vinho, como é que esses e-mails aumentam o ticket médio de vendas, tá? Então é interessante vocês depois visitarem lá esse vídeo. Ele não demora, não. Ele tem uns 10 minutinhos, se eu não me engano, 10, 15 minutinhos de duração, ele é bem rapidinho. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Preparar o terreno, né? Até brinquei ali em cima, né? Estratégia, do grego estratégia. Olha só, gente. Não adianta a gente começar a pensar em e-mail marketing, em personalização, e segmentação, se eu só tenho o e-mail, né? Existem, é claro, técnicas de e-mail marketing que permitem que a gente faça segmentação pós-envio, tá? São segmentações comportamentais. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas dá um mega trabalho, dá muito mais trabalho do que se a gente se preocupar lá na origem dos dados, né? Então, a gente tem que preparar o terreno onde a gente vai trabalhar com as nossas campanhas. A primeira coisa, né, é perguntar, fazer as perguntas certas. Pensa no produto que você tem, pensa nas personalizações que você pode utilizar e pensa nos elementos que podem ser fatores de segmentação. Ordena tudo isso para que você possa enriquecer essa base, né? Fora isso, além do momento do cadastro, que é quando a gente obtém a maior parte dessas informações, você também pode guardar, armazenar informações do histórico de compra, de uso recente, de serviço, para ir agregando dados lá no seu banco de dados. Eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando teórico aqui para vocês, eu vou mostrar na prática mais para frente, tá? Como é que funciona a personalização tradicional, né? A gente já tem uma base bem construída, bonitinha, a gente já entende que precisa fazer o apelo emocional, eu vou começar a personalizar os meus e-mails. Como é que isso funciona? O primeiro passo é a origem dos dados. Todas as oportunidades, né, são importantes para a coleta de dados, como a gente falou agora. Então, você tem que ter origens para esses dados chegarem. Pode ser carrinho de compras do site, pode ser cadastro de newsletter, pode ser landing page, por exemplo. Olha, inscreva-se para participar do webinar. Vocês provavelmente
fizeram um cadastro numa landing page que coletou informações de vocês além do e-mail, pediu o nome de vocês e tudo mais, entre outras informações. A partir daí, a gente constrói uma identidade. Agora, de posse dessas informações, elas vão fazer parte do meu banco, e eu vou começar a entender melhor quem são as pessoas que fazem parte do meu banco. Como é que eu vou entender isso? Fazendo uso do meu armazenamento de dados. Ah, Rodrigo, eu não tenho um CRM, um DBM, puxa vida, tudo isso é muito caro. Gente, o Excel resolve, tá? No Excel, a gente está falando de DBM, CRM, se a gente está falando de 50 mil dados, 50 mil registros, 100 mil registros, 1 milhão de registros, não é o caso da maior parte das empresas que fazem e-mail marketing. Né? A gente está falando, às vezes, de gente que não tem nem 1000 registros ainda. Gente que não tem escalabilidade de serviço, normalmente tem uma base mais reduzida, mas é uma base mais fiel, enfim. Usem o Excel para poder fazer o armazenamento dessas informações. Aí, o que a gente faz? Daí para frente começa a personalização. A personalização nada mais é do que o momento em que a gente pega informações de uma coluna para elas fazerem parte de uma campanha. Então, funciona assim. Todas as linhas são registros únicos. Cada linha representa uma pessoa, vamos chamar assim. E cada coluna representa um novo campo de informação sobre aquela pessoa. Então, cada coluna é um objeto de personalização. A gente separa os dados de uma coluna, insere isso via tag dentro do HTML que a gente vai enviar para a base, usando uma tag, por exemplo, aqui eu dei um exemplo, o nome, a forma como a tag é escrita vai variar de acordo com a ferramenta de e-mail marketing que vocês usam. E aí, os e-mails são enviados, mesmo enviando vários ao mesmo tempo, todos eles são diferentes porque eles possuem informações que são diferentes entre eles, né? E como a gente viu, os provedores gostam disso. Isso é a parte teórica de personalização, só para quem realmente ainda não estava familiarizado, não sabia como é que isso funcionava. É assim que funciona o processo de personalização. Agora, vamos falar das personalizações mais comuns que a gente pode usar em e-mail marketing. Porque a gente sempre pensa no texto. O nome. Personalização é o nome, né? É qualquer texto dinâmico que é inserido no lugar onde tem uma chamada de campo. Então, por exemplo, vou usar o exemplo que eu utilizei no e-mail que eu fiz para convidar os meus seguidores para participar desse nosso webinar de hoje. Eu fiz uma chamada webinar, coloquei a personalização de nome, estou sendo bem simples aqui, tá? Venda mais no e-mail marketing usando o apelo emocional. Quando a campanha foi enviada, o que o sistema de e-mail marketing fez? Foi lá na minha base, viu todo mundo que estava na coluna nome e preencheu cada e-mail com essa informação. Então, por exemplo, eu mesmo recebo esse e-mail de convite porque eu faço parte da base, porque eu quero ver como é que vai ficar o resultado. Então, tá lá. Rodrigo, venda mais no e-mail marketing usando apelo emocional. Esse é um exemplo bem simples de como é que funciona na prática essa personalização. Só que não é só o nome que pode fazer parte de uma personalização no e-mail marketing, né? O e-mail marketing é um código-fonte, é um HTML. Então, basicamente, tudo é texto. Imagem é texto? É texto. Vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu posso personalizar texto mesmo, texto que o usuário vai ler, né, que o destinatário vai ler, qualquer texto. Pode ser o nome mais sobrenome, nome da empresa, por exemplo, informações de contrato. Rodrigo, como assim informações de contrato? Um exemplo muito legal são alguns e-mails que a gente recebe de seguradora, por exemplo. Eles mandam e-mail para você e no corpo desse e-mail vem todas as personalizações possíveis relacionadas ao teu contrato. Então, por exemplo, você fez o seguro de um carro. Vem modelo do carro, chassi do carro, número da apólice que você fechou, o número de parcelas que você fechou para fazer o pagamento, quem foi o corretor, um monte de informação. E o link para você poder ter acesso, baixar lá a sua apólice. Então, tudo em termos de texto, você pode receber um e-mail completamente escrito diferente do e-mail que foi para uma outra pessoa que, sei lá, fez seguro de uma moto, de um caminhão, de um notebook. Não importa, tá? Isso é extremamente personalizável e é muito fácil de fazer o uso. A gente pode personalizar a imagem. Como é que isso funciona? A gente coloca um código no HTML na hora
na URL onde a imagem vai ser carregada. Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. Ou no call to action, qualquer botão que a gente utilize, qualquer hiperlink que a gente utilize dentro do e-mail marketing também pode ser personalizado. A maior parte dos botões de call to action hoje são formados por texto, porque eles são feitos em CSS e não mais em imagem. Então, por que a gente não usa isso para gerar impacto, né, e identificação do destinatário? Vou dar exemplo disso tudo para vocês. Olha o seguinte, esse foi o e-mail convite que eu mandei para a minha base de e-mail marketing. Tá? Como vocês podem ver, eu estou ressaltando aqui para vocês verem, tá vendo? Laranjinha, ó, os retângulos laranjas. Eu fiz várias chamadas de personalização. Eu botei a personalização com o nome da empresa da pessoa, o próprio nome da pessoa em vários momentos. Olha, eu botei aqui, por exemplo, apelo emocional em e-mail marketing, gerando mais engajamento e conversões para... Aqui entra o nome da empresa. Por que eu botei o nome da empresa? A gente não está falando de apelo emocional? Então, se a gente está falando de apelo emocional, qual é a melhor forma de chamar a atenção do empreendedor, do gestor de marketing digital? É dizer que eu posso trazer mais resultados para o negócio dele. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou receber um e-mail para Safety Mails. Então, olha, Rodrigo, gere mais engajamento e conversões para Safety Mails. Ah, peraí, é uma coisa específica. Beleza, está falando do meu negócio. Então, eu já estou saindo do campo do nome. Dá para ir muito além disso, dá para ser melhor que isso. Mas a gente começa ali do raso. Né? Além disso, eu estou falando do nome. Olha o primeiro call to action que eu tenho aqui. Nome, participe com a gente, fique por dentro. Não é só um inscreva-se. Né? Eu convido a fazer parte. Aqui embaixo. Ó, se não puder ver ao vivo, a gente envia a gravação do webinar para você. Não deixe de se cadastrar. Novamente, eu chamo o nome da pessoa. Eu uso o vocativo, porque isso aproxima a comunicação. Né? Aqui embaixo, tá? Eu fiz diferente. Aqui não é uma personalização voltada para o destinatário. É uma personalização voltada para o provedor. Lembra que eu falei que quanto mais personalizado for uma mensagem, melhor o provedor recebe ela? Eu botei aqui, nome, você está recebendo esse e-mail no seu endereço tal, o endereço de e-mail, porque alguma coisa. Tem uma razão, um argumento. Por que eu coloco isso? Primeiro, porque eu mostro para a pessoa que o e-mail é legítimo. Né? O destinatário que lê isso aqui vai falar assim, por que eu estou recebendo esse e-mail? Pode ter esquecido. Por que eu estou recebendo esse e-mail? Eu estou recebendo esse e-mail porque alguma coisa aconteceu, porque você participou de um webinar, porque você baixou um material, porque você se inscreveu para uma newsletter, porque você é usuário do sistema. Existe um argumento que justifica isso. Né? Como é que esses dados foram preenchidos? Eu tinha uma tabela, estão vendo a tabela aqui em cima? Que tinha os campos que eu precisava personalizar, nome, empresa, e-mail e o argumento. Por que você está recebendo esse e-mail? Né? E aqui eu mostro o resultado do e-mail. Olha como ficou esse teste aqui. Eu tenho lá, primeiro, o nome. Toda vez que eu fiz aquela chamada de nome, o nome foi preenchido. Então, passou a ser, Rodrigo, participe com a gente, fique por dentro. Rodrigo, sabia que as técnicas de personalização, blá, blá, blá. Lá embaixo, Rodrigo, você está recebendo este e-mail no seu endereço. Está vendo lá endereço? Está vendo lá em cima que tem aqui teste criação, que é o nome da conta? Olha lá. Outra personalização e outra personalização. Por que eu estou recebendo esse e-mail? Porque criou uma conta na Safety Mails numa data específica. Percebam que eu posso usar várias personalizações com várias finalidades em vários lugares diferentes do e-mail. E não dá muito trabalho. Personalizações simples podem ser feitas sem dor de cabeça. Né? A gente não precisa ter um sistema, puxa vida, só os sistemas caríssimos vão me permitir fazer uma segmentação. Não. É óbvio que existem segmentações que vão exigir que a gente tenha um sistema mais robusto, não vai ter como fugir disso. Às vezes, inclusive, o próprio e-commerce vai ter que ser muito mais robusto, se for o caso do e-commerce. Mas dá para partir de personalizações simples para negócios mais simples, para ferramentas mais simples. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês agora de um uso que parece complexo e, na verdade, é extremamente simples. Vou mostrar para vocês personalização de imagem. Puxa vida, deve ser impossível fazer. Não é não, quer ver? Vamos pegar o exemplo de uma pet shop. Eu quero mandar uma campanha da minha pet shop
Repara, é um negócio que não é escalável. O pet shop normalmente é um serviço que atende um bairro, alguns bairros adjacentes, mas não costuma passar muito disso. Mas eu quero fazer uma conexão sentimental com os meus clientes. Estão vendo que tem um campo aqui em cima, de topo, onde está escrito imagem? Eu quero que aquela imagem seja personalizada. Eu quero que cada destinatário receba uma imagem diferente de acordo com o bichinho que ele tem, com o bichinho pet que é cuidado na minha pet shop. Como é que a gente faz isso? Pensa no seguinte comigo, pensa aí. Tudo é HTML, lembra desse conceito? Então, as imagens, elas não são anexadas no e-mail. Elas são chamadas, elas são carregadas no e-mail através de um código HTML. Eu estou mostrando o código para vocês aqui, por exemplo. Ó. Uma chamada de imagem que carrega a imagem que está hospedada no endereço. Se aqui a imagem fosse, sei lá, passarinho.jpg, seria seusite.com.br/imagens/passarinho.jpg. Só que vocês estão vendo que aqui não tem a palavra passarinho. Eu grifei para vocês aqui. Tipo. O que é tipo? Tá? É uma situação hipotética. Lá na minha base de cadastro, eu sei qual é o tipo de animal que o meu cliente tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 colunas de uma base que eu tenho. O nome do animal, o tipo, né, a raça, o tipo do animal, o sexo do animal. Essa tabela completa vai estar alguns slides à frente para a gente ver. Mas eu só pincei esse pedaço para que vocês vejam o seguinte. O fato de eu saber qual é o animal já me permite fazer personalização. Ué, como, Rodrigo? Pensa no seguinte. Eu vou fazer a chamada de tipo aqui. Está vendo que tudo, exceto o tipo, é igual? .jpg, o endereço onde vai estar a imagem? Se, por exemplo, o destinatário que é dono do Horus, do gatinho Horus, receber meu e-mail, ele recebe aquele mesmo endereço, só que no lugar de tipo vai gato.jpg. Eu já vou ter lá no servidor guardadinha a imagem gato.jpg. Então, quando o dono do Horus receber o e-mail, ele recebe o e-mail com essa imagenzinha aqui no lugar. Tá vendo ela aqui, ó? Agora, vamos supor, não. A outra pessoa, a pessoa seguinte, que é dona do Bruto, que é um cachorro, vai receber outra personalização. A imagem dele vai ser igualzinha, só que em vez de gato, vai estar cachorro.jpg. E lá no meu servidor, lá no /imagens, vai estar o cachorro.jpg. Olha lá a imagem trocada. Cada um recebe uma imagem diferente. É o mesmo e-mail, igualzinho. Só que, dependendo do que eu personalizei aqui, ele recebe a imagem B, C, D, E. Vamos supor que eu tivesse gato, cachorro, pássaro, roedor. Eu posso ter quantos tipos de animais eu quiser, porque aí eu posso ter quantos tipos de imagem eu quiser guardadas no meu servidor, e todos os meus destinatários vão receber e-mails personalizados com a foto do bichinho. Mas por que tem a foto do bichinho? Porque a gente está falando de apelo emocional. Quem tem cachorro, óbvio, eu estou generalizando, tá, pessoal? Não estou falando que todo mundo é assim, mas normalmente a gente tem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho cachorro porque eu não gosto de gato. Então, se eu mandar um e-mail cujo topo é a imagem de um gato, eu falo assim, beleza. Mas se mandar um cachorro, normalmente vai achar o cachorro bonitinho, fofinho, esperto, com carinha de malandro, vai fazer uma série de associações. Quem gosta de gato, pode ver. Normalmente são fotos que dão muito foco no focinho do gato. Por quê? Porque as pessoas que têm gato normalmente gostam mais do olho do gatinho, do nariz do gatinho, dos bigodes do gatinho, enfim. Vai criar um vínculo afetivo com a peça. E isso ajuda no engajamento, tá? Agora, a gente pode sair do comum nas personalizações. A gente já saiu aqui quando a gente falou de personalização de imagem. Mas a gente não precisa só personalizar com dados da pessoa. Por exemplo, a assinatura do e-mail. Você pode personalizar com a assinatura, por exemplo, do atendente que fez a venda. Você chegou no ponto de venda, foi atendido, aí você recebe um e-mail com essa assinatura. Um caso que era muito interessante era quando eu ia naquelas lojas de aeroporto, do Tifri, essas coisas. E aí você comprava um produto lá. Então, por exemplo, comprei um vinho lá. Logo depois, eu recebi um e-mail agradecendo aquela compra,
se referindo já ao vinho que eu comprei, obrigado por comprar o vinho XYZ que eu comprei lá. E o e-mail era assinado pelo gerente da loja onde eu estive. Isso é uma personalização também. Não foi aquele gerente que me mandou o e-mail. O gerente está gerenciando a loja. Né? Ele não está fazendo gestão de e-mail marketing. Mas, como eu fiz a compra lá, isso é registrado no banco de dados geral daquela Duty Free. Então, eu recebo um e-mail assinado por aquele gerente. Para mim, que fui cliente da loja, poxa, que legal, um e-mail assinado pelo gerente. Isso vai me fazer converter? Não, mas vai criar vínculo. Mesma coisa, você foi na pet shop, você tem, sei lá, 3 veterinários atendendo lá, 2, 3, 5 veterinários atendendo lá. Se eu recebo depois o e-mail, fiz banho e tosa, poxa, veja que bonitinho ficou o bichinho e tal, e assinado pelo veterinário, que cuidou, né, que fez a castração do bichinho, que fez o tratamento do bichinho, você sente, né, a pessoa sente que foi mesmo um contato daquela pessoa. Isso vai fazer diferença, né? O e-mail lá do consultor de investimento, poxa, não foi qualquer um que mandou, foi assinado pelo cara que cuida da minha carteira. Você pode personalizar hiperlink também, né? Personalizar o destino de um e-mail. Lembra do exemplo que a gente fez com a imagem? Você pode fazer igualzinho com o hiperlink. Olha, eu quero baixar, por exemplo, o boletim de um aluno. Concorda que se eu personalizar a matrícula, eu tiver lá se eu tiver lá um banco de uma pasta online, onde ficam armazenados todos os boletins, e o que chama o boletim é o número da matrícula e o período a que ele se refere, então, 2017, 1, 2018, 2, enfim. Se eu tiver isso, eu consigo chegar no arquivo correto. Então, eu posso fazer que um e-mail enviado para todos os responsáveis de alunos da escola, que cada um aponte só para um arquivo. Então, se eu fizer uma personalização dessa natureza, vai fazer todo sentido para quem está recebendo o e-mail. E vai ficar muito mais bem personalizado. E eu posso fazer personalização de oferta. Aqui, tá, é uma daquelas personalizações, infelizmente, que depende de uma estrutura muito mais robusta, porque ela vai trabalhar baseada em histórico de buscas e compras recentes que um cliente tenha feito no e-commerce. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, a Booking.com. Eu recebo um e-mail, e esse e-mail já tem lá, primeiro, o nome e a última cidade, né? Uma personalização de texto logo na linha de assunto, que se refere a mim, né? Rodrigo, olha, Teresópolis ainda está com ofertas de última hora. Um dos nossos escritórios da Safety Mails fica em Teresópolis. Então, por isso, às vezes, eu fico hospedado lá na cidade para poder cuidar de algumas coisas nossas lá. Então, o Booking sabe que eu tenho um histórico recente de viagem, não só para Teresópolis, mas como também Florianópolis. Olha só que interessante. Quando eu abro o e-mail, ele cita lá meu nome de novo, tá? Tornando o e-mail pessoal. Esse é o e-mail da Booking.com falando de você, Rodrigo. E depois, ele faz ofertas baseadas no histórico de consumo. Ué, Rodrigo, Teresópolis eu entendo que esteja lá, mas qual é a razão de ter Florianópolis e Petrópolis? É simples. Quando ele faz a relação com Teresópolis, ele está se baseando na minha última compra, na minha última hospedagem, que foi Teresópolis. Beleza. Só que Teresópolis é região serrana, aqui do Rio de Janeiro. Logo, Petrópolis também é região serrana do Rio de Janeiro. Estão percebendo que tem uma inteligência por trás disso? Então, peraí, eu tenho Teresópolis, Petrópolis pode ser um destino que ele queira aí também, por também ser região serrana, porque eles não sabem necessariamente que eu vou lá para trabalhar, embora eu marque essa opção. Mas, olha, ele, por alguma razão, também gosta de região serrana. Vou indicar alguma coisa de região serrana. Mas Florianópolis, porque estava lá? Porque a Safety Mails participou do RD Summit no final do ano passado, ali por meados de outubro. Então, a gente também fez reservas em Florianópolis. Então, ele agora pegou um histórico mais antigo de compra meu e falou assim, poxa, você vai voltar para Florianópolis? Tem ofertas aqui de Florianópolis que podem te interessar. Tá? Então, percebam que é extremamente inteligente esse processo. Né? Um outro exemplo aqui, ó, Mercado Livre. Fui no Mercado Livre e fiz a busca de um microfone condensador. Beleza. Mas olha só que interessante. Eles aqui nesse e-mail não fizeram uma personalização com o meu nome. Eles ignoraram o meu nome.
Porque eles não consideraram o nome uma coisa importante. Mas o que eles disseram? Olha, sabemos que isso te interessa. Ou seja, é um e-mail que me pega extremamente recente, né? Eu fiz a busca, ignorei, não fiz a compra. Logo depois eu recebo um e-mail dizendo assim, sabemos que isso te interessa. A primeira coisa que eles me mostram foi minha última busca. Na verdade, não a última busca. O último produto da busca que eu visitei. Por que ele mostra isso logo de cara? Porque por qualquer razão eu posso ter desistido de fazer essa compra. Porque eu estava com pressa e precisei sair, porque eu não achei o preço melhor, porque eu não fiz a filtragem dos dados da maneira mais inteligente, então ele está me dando um produto que ele considera o mesmo produto que eu procurei com um preço que ele considera interessante e ele está dando um destaque aqui para o frete grátis, que é um diferencial. Então ele está chamando a minha atenção. E aí ele me mostra outros produtos, também microfones condensadores aí de preços diversos. Para quê? Porque já que eu estou procurando condensador, esse aqui era o mais barato. Mas se eu quiser uma coisa mais profissional, existem outros microfones, tipo AKG e tudo mais, que são muito mais profissionais. Ele está fazendo uma relação sentimental com o meu desejo de compra. Ele sabe que eu tenho um desejo latente, que era de comprar o microfone, e aí o objetivo dessa campanha é manter esse desejo evidente na minha mente. Olha, Rodrigo, não esquece que você viu o microfone. Tem certeza que você realmente não vai comprar? Compra aquele microfone, né? A Amazon faz isso desde sempre, foi uma das precursoras desse tipo de e-mail, né? Vamos lá, mesma coisa. Eles usaram meu nome, eu, Rodrigo, tal, e fizeram uma relação com o que eu me interesso. Olha, já que você se interessou por marketing, tem algumas recomendações. E eles me fazem ofertas de produtos relacionados a compras recentes que eu fiz. Compras recentes. Mesmo esquema dos outros e-mails, mas aqui ele faz uma coisa diferente. Lá embaixo, ele também faz relação com o meu e-mail. Como eu fiz naquele meu e-mail convite, para quê? Para aproximar a comunicação. Falar assim, realmente eles estão mandando para mim e esse e-mail é para mim, né? Vamos revisitar o nosso exemplo da Pet Shop? Vamos lá. Lembra que eu ia mostrar a base toda para vocês? Está aí um exemplo de uma basezinha que permitiria uma série de trabalhos interessantes aqui com essa Pet Shop. A primeira coisa reparem que o nome aqui, para mim, eu não estou usando o nome do dono do animal, do tutor do animal. Eu estou usando o nome do próprio animal. Será que quem tem uma pet shop pensa na hora de fazer o cadastro, de botar o nome do bichinho no cadastro? Pensa, mas será que pensa nisso na hora de se comunicar? Isso faz diferença. Outra coisa, saber a idade do bichinho e saber quais são os serviços utilizados por aquele animal quando o tutor leva ele lá na pet shop. Então, por exemplo, eu sei aqui que tem animais que não são levados para banho e tosa, tipo gato, mas que já passaram, por exemplo, por castração. Ó. Tá vendo aqui? Ou tutores que já fizeram compras na minha pet shop através de delivery, pedindo para entregar em casa. Por que isso faz diferença? Porque não é só personalização da mensagem, personalização do grupo com o qual vou falar, que é a segmentação. Olha só. Vamos brincar de conseguir mais aberturas para uma pet shop? É só a gente usar o nome certo. Aqui o nome é do pet, é do bichinho, porque o dono é só um elemento secundário da comunicação. Pensa no seguinte, ao invés de eu mandar um e-mail cujo assunto é promoção de rações, confira aqui, está vendo que esse assunto é super genérico? Poxa, você está lá vendo a tua caixa de entrada, tem um monte de e-mail e tem esse lá, promoção de rações, confira aqui. Beleza. Agora, pensa nessas outras sugestões aqui de assunto. Ração especial para o Horus em promoção. Espera aí. Olha os grifos que eu dei aqui. Ração especial para o Horus. Por que ração especial? Porque se eu voltar lá na minha tabela, o Horus é um gato castrado. Existem rações para tanto cachorro quanto gato que foram castrados, porque o bichinho costuma engordar mais, isso faz mal para a saúde deles e tal, tem uma composição diferente nessa ração. Então, peraí, o dono lá do Horus, peraí, ração especial. Provavelmente ele já compra ração especial.
E, repara, eu estou falando o nome do bichinho. Por quê? Porque as pessoas têm carinho pelos animais delas. Pelo menos a maioria, pelo menos deveria ser assim, né? As pessoas têm carinho pelos seus animais, têm uma relação afetiva com o bichinho. Então, se eu digo que eu tenho ração especial para o Oros em promoção, eu estou juntando todos os fatores fundamentais de uma linha de assunto. A primeira, a linha de assunto está curta. Se eu não me engano, essa linha aqui tem mais ou menos uns 60 caracteres, que é a média que a gente deveria ter na linha de assunto. Segundo fator importante, em promoção. Eu estou ressaltando que, além de ser uma coisa que você precisa, é uma coisa que está te sendo oferecida numa condição especial. Estou dizendo que é um produto melhor, que é uma ração especial, que é uma ração diferenciada por causa de uma condição do bicho. E estou dando a personalização, a segunda personalização, no caso, que é o nome do animal. Eu posso fazer de outro jeito também. Ó. Para o Horus, ração especial em promoção. Eu comecei a linha já chamando o nome do bicho, por quê? Porque em alguns dispositivos, né, principalmente aplicativo, né, app de celular, ele exibe em média 30 caracteres e não 60. A média deveria ser em 30. Então, se ele cortar a minha linha de assunto, fica para o Horus ração, corta mais ou menos aqui. Então, eu ainda assim estou fazendo menção ao animal. Uma outra coisa é o call to action. Os botões de ação também podem apelar para o emocional e usar os dados estratégicos que você possui para a base. Por exemplo, eu quero mandar uma campanha que é só para animais que fazem banho e tosa. Então, por exemplo, aqui, os donos desses vários animais aqui, os primeiros dessa lista, não receberiam essa campanha. Por quê? Esses gatos, pássaro não faz banho e tosa, e os donos desses cães aqui, não, a princípio, fazem só banho, por exemplo. Talvez eles fossem até alvo da campanha, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui o Bruto deve ser um cão de pelo curto, então não faz tosa. O Thor é um cão de pelo curto, então não faz tosa. Mas eu tenho a Twig e tenho o Lino, que devem ser cães de pelo mais longo, que devem fazer. Então vamos lá. Primeiro eu filtrei, e aí eu vou fazer a campanha. Dentro da campanha, eu vou fazer um botão lá, agende o banho e tosa da Twig. Olha só como é que está construído esse call to action. Primeira coisa, eu tenho agende banho e tosa. Eu já sei que é um destinatário que tem um animal que faz banho e tosa, da Twig, do bichinho específico. Né? Ou, olha essa segunda linha que legal. Receba o kit de ração e cuidados do Thor em casa. Eu tenho 3 grifos que eu dei aqui. Um é o Thor, que é o nome do bicho, né, o cachorrinho. Tem receba em casa. Estão vendo aqui? Por que está marcando receba em casa? Porque eu tenho no meu histórico aqui que o Thor, vamos lá na linha do Thor. Ó, Thor, cão, macho, 1 aninho, já fez banho e já consumiu via delivery. Então, a pessoa que deve ser ocupada, que não tem muito tempo de ir na pet shop, ele faz as compras por pedido online e recebe em casa. Então, eu estou fazendo call to action, que não é só agende banho e tosa, faça banho e tosa. Não, é agende banho e tosa da Twig. Eu estou estabelecendo uma relação muito específica. Você não quer cuidar do seu animal, não quer cuidar do seu pet, não esquece dele. Ele também sente calor, ele quer ficar mais, você quer deixar ele mais bonitinho. Não é só, compre ração. Não, é um kit. Às vezes esse kit vai a ração, vai um brinquedo, vai um biscoito, vai um ossinho. Receba o kit de ração e cuidados do Thor em casa. Está muito mais próximo do destinatário essa comunicação. E como vocês podem ver aqui na base, não é difícil, gente. O fato de dar um pouquinho mais de trabalho, né? Até vou voltar aqui a tela para poder conversar com vocês. Uma coisa é o que dá trabalho sem resultado. Trabalho infrutífero. Outra coisa é o que é um pouco mais trabalhoso, mas traz resultado. Vocês concordam que nessas peças, como eu estou fazendo uma aproximação muito maior, citando o nome do animal, fazendo um call to action específico, segmentando direito. Imagina, faça banho e tosa, mando para a base toda. O cara é dono de gato. Banho. Tem a gente até que dá, mas banho e tosa para gato é muito mais difícil. Então, seu engajamento ia baixar muito. Né? A pessoa tem pássaro, banho e tosa. Não faz sentido.
Roedor, ninguém faz banho e tosa em roedor, né? Então, em vez de eu mandar lá meu e-mail para 8 pessoas, eu reduzo o meu universo. Né? 8 ali naquela base pequenininha que a gente fez, mas vamos multiplicar. Se fosse 80 clientes, eu não preciso mandar para os 80, porque isso faz meu engajamento cair. Engajamento baixo gera bloqueio. Não pode esquecer disso. Além de ser ruim para o teu resultado, de ser ruim para o teu ROI, uma série de outras coisas, é ruim para a entregabilidade. Cuidado com isso, pode gerar bloqueio. Então, primeiro, a gente segmenta a campanha. Segmentar a campanha reduz o universo de trabalho e foca a mensagem. Se eu estou focando a mensagem, eu naturalmente tenho mais aberturas. Isso é processo natural, né? Às vezes a gente fala assim, e-mail marketing tem uma média de 18% a 20%, 22% de abertura no top dela, né? No benchmark dela. Só que 20% de 100 é muito mais fácil de atingir do que 20% de 100 mil, concorda? Então, segmentação é o primeiro passo inteligente da personalização. É a personalização de quem recebe a mensagem. Personalização não é só botar um nomezinho lá. E o segundo passo é a personalização usando informações que eu tenho, informações que você tem aí. Né? No caso da Pet Shop, se o cara sabe quais são os produtos, sabe qual é o tipo do animal, por que não usa isso? Troca lá a imagem do bicho, faz uma chamada lá na linha de assunto, usa um call to action mais interessante. Vai fazer toda a diferença. Vamos voltar lá, porque tem um outro exemplo bacana para mostrar para vocês. Agora a gente sai da Pet Shop e... olha lá. Lá no começo eu usei essa frase e botei aqui para lembrar de novo. Ó. Eu estou ligando o produto ou serviço a sentimentos pessoais do consumidor. É o bichinho que ele gosta, é o pet que ele gosta, que ele cuida, que ele leva para passear, que acorda ele de manhã, enfim. Tem toda uma relação sentimental com o animal. Por isso que a gente se relaciona sempre ao bicho e não ao tutor. Agora, a gente muda o quadro, escola. Reparem que, nesse caso, a gente vai conseguir estabelecer as mesmas relações emocionais que a gente estabeleceu no outro exemplo. Olha só o que a gente consegue estabelecer aqui de relação emocional e de segmentação. Eu tenho lá a minha base da escola. Ela pode ser muito maior que isso, inclusive, mas eu botei pequenininha só para a gente ver aí. Eu tenho a matrícula do aluno, o nome do aluno, sexo do aluno, a série onde o aluno está, a turma a qual ele pertence. Se for uma escola, por exemplo, que tem uma denominação religiosa, né, que seja confessional, eu tenho a religião do aluno, as atividades extra-classe que ele pratica na escola, o nome do responsável, e você pode ter mais de um, o parentesco, e você pode ter vários, não só pai e mãe, mas a gente já tem uma onda hoje de ter o cuidador, até para melhorar a comunicação e não ser agressivo, e os e-mails. Só de olhar, vocês conseguem imaginar a quantidade de segmentações, de personalizações, né, que a gente pode fazer aqui? São dezenas. Vou dar um exemplo aqui. Vou voltar na questão do nome. Se você vai mandar um e-mail, para quem que você está mandando o e-mail? Né? Vamos à primeira pegadinha aqui. Porque antes eu tinha o animal e o dono. Né? O animal e o ser humano que recebe lá os e-mails. Então, óbvio que o e-mail vai para o tutor. Um erro muito comum é guardar o e-mail do aluno. Tá? Você pode ter o e-mail do aluno também, mas quando a gente está falando de comunicação da escola, né, o aluno provavelmente vai acompanhar a escola muito mais pelas redes sociais e por grupos, tipo grupo do WhatsApp da escola, grupos específicos, grupos do Facebook, das turmas. Né? A própria M2BR Academy, a gente tem grupos. Hoje a gente tem um grupo todo, mas de ex-alunos, mas quando os cursos estão rolando, a gente tem grupos específicos no Facebook para comunicação com os alunos. Então, normalmente, os e-mails ficam para comunicações mais formais, que falam de pagamento e tal. Quando a gente está falando de escola, o objetivo da comunicação é o responsável. Porque o responsável que paga a mensalidade, e, óbvio, ele vai ser influenciado pelo filho, pelo aluno? Vai. Eu não gosto mais dessa escola. Mas aí é um trabalho de marketing, é uma coisa, a gente está falando de comunicação por e-mail. É ele que paga a mensalidade, é ele que contrata as atividades extra-classe. Então, é ele que fica a par, né, o maior interessado na educação daquele aluno, daquela aluna. Então, o que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, é o pai que quer receber o boletim.
E não é mais só o boletim impresso, né? Agora a gente tem os boletins digitais. Então, foca nisso na comunicação. Mas tem o seguinte, apesar de ser o responsável que recebe o e-mail, né? Pensa, se você que está me assistindo aí for pai, for mãe, né? For responsável por uma criança, você recebe um telefonema. Aí o telefonema da escola. Aí falam assim, olha, a gente tem que falar sobre a Maria, a gente tem que falar sobre o João. Qual é a primeira coisa que você pensa? O que aconteceu? Quando cita o nome da criança, isso chama imediatamente a tua atenção. E é com essa a questão do cuidado, do carinho, que a gente vai brincar no e-mail. Quando eu for fazer lá o meu envio, eu vou conseguir mais abertura se eu usar o nome certo. Usando a mesma lógica da Pet Shop, né? Os responsáveis querem receber mensagens referentes aos pequenos deles, às crianças, aos filhos. Qual dessas mensagens aqui chama mais a atenção de vocês? Angélica, veja o boletim desse período. Se a gente procurar a Angélica, não está aqui nos alunos. Quem é a Angélica? Ah, Angélica é a mãe responsável pela Cláudia. Peraí. Então, e se eu mudar essa linha de assunto e botar assim, o boletim da Cláudia já está disponível, veja nesse e-mail. Aqui eu estou me referindo a aluno. Ah, o boletim da Cláudia chegou. Não importa, quem vai receber, óbvio que é a Angélica. A Angélica pode estar dentro do e-mail. Angélica, acompanhe agora as notas da Cláudia. Você pode chegar mais perto da comunicação lá dentro do e-mail. Mas como na linha do assunto eu tenho uma limitação de caracteres, eu preciso ser mais objetivo, eu falo direto do aluno e já estabeleço esse vínculo afetivo. Né? As segmentações ficam mais inteligentes, porque se você conhece as pessoas, você sabe que e-mails você pode enviar para elas. Né? Por exemplo, mandar informações sobre a atividade de futebol da escola para responsáveis que têm filhos praticando vôlei. Não vai gerar engajamento. Né? E você acaba enviando menos e-mails, vai ter menos custo, ter uma audiência melhor. Vamos levar em consideração que a escola é confessional, e eu tenho várias religiões lá no meu cadastro de alunos. Pensa no seguinte, você vai mandar um e-mail convite para uma atividade específica confessional da escola. Né? Vamos supor, a escola é católica. E sendo uma escola católica, normalmente tem aquelas datas onde ela promove missas, encontros vocacionais, turma para a primeira Eucaristia, para a Crisma, enfim. Tem atividades que são para quem confessa a fé católica. Mas os teus alunos não são todos católicos, a gente viu na base. Na hora que você for mandar um convite, por exemplo, 24 de maio. 24 de maio é uma data específica católica que é de Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente tem 12 de outubro, que é a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Você mandaria convites para uma missa em honra a Nossa Senhora para as famílias que são protestantes? Você até pode mandar, mas o conteúdo desses e-mails tem que ser diferente. Porque a gente não tem o direito de ferir a fé das pessoas. Né? Então, por mais que a gente seja uma instituição de educação confessional, e aí você pode levar isso para a tua realidade. Né? Óbvio, eu estou usando como exemplo uma escola, mas em todo o espectro de serviços e produtos a gente pode estar inserido. Né? Por exemplo, religiões que não consomem carne de porco. Se você, sei lá, se o teu produto é uma churrascaria, você não vai mandar para quem professa essa religião específica, um e-mail cuja imagem de topo seja seja um carré, né, suíno lá. Você não vai fazer, porque agride a pessoa. Né? Inclusive, saber a orientação política das pessoas hoje em dia, que as coisas estão muito binárias, né? Estão muito, ou você é isso ou você é aquilo, até nisso a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ferir as pessoas na nossa comunicação e fazer a segmentação correta. E entender que as pessoas podem ter necessidades específicas. Né? Olha, eu procuro agendar as minhas datas de prova em datas que não firam lá o calendário religioso das pessoas. Às vezes a pessoa não pode fazer uma atividade em função da religião dela. Hoje em dia, isso tudo está muito em voga. Né? Se a gente olhar lá as estratégias de marketing 3.0, que relacionam muito essa questão do sentimento, né? O Potter foi muito feliz nesse livro, né? Marketing 3.0 e 4.0 já fala
mais do social, mas o 3.0 aborda isso e é super inteligente. A gente tem que levar isso em consideração na segmentação e nas personalizações para o apelo emocional ficar mais próximo. Em compensação, se o aluno for católico, concorda que essas mensagens mais direcionadas, falando das atividades e tal, principalmente se for uma família engajada nessa religião, vão surtir muito mais efeito. Então, vale a pena a gente ficar ligado nisso. Opa, compartilhei a tela errada com vocês. Volta lá. Além disso, o call to action. Lembra que eu dei o exemplo do boletim? Está vendo aqui a matrícula? O call to action pode ser um link para o boletim baseado na matrícula. Ó. Boletim barra... Aí, todos os arquivos PDFs do boletim, por exemplo, são o período, sei lá, 2017-1, outro PDF, mas antes disso vem a matrícula do aluno. Logo, se for personalizado, a Cláudia, por exemplo, que a gente usou aqui, né, que é filha da Angélica, vai receber o arquivo 48554-2017-1.pdf. Perceberam como é que é inteligente fazer uso disso? Inclusive, você não precisa mandar anexo no e-mail, porque é ruim para os provedores, ruim para o seu relacionamento com o provedor, e mesmo assim você consegue mandar um call to action extremamente atraente, extremamente específico. Né? Óbvio que, às vezes, a escola já tem uma central do aluno e tal, mas é só um exemplo aqui para trazer à tona a questão da personalização do call to action. Lembrando que quanto mais intensa for a emoção criada, mais profunda vai ser a conexão neurológica do cérebro do consumidor. Né? Tem escolas, por exemplo, que compartilham vídeos em tempo real. Hoje em dia a gente tem o Facebook aí para ajudar a gente, o próprio YouTube, para a gente promover vídeos em tempo real, né? Transmitir em tempo real. Por que você não faz um convite? Estou brincando com a escola ainda, tá? Por que você não faz um convite? Volta até no exemplo da Pet Shop. Vou dar os dois exemplos para brincar. Convida o dono do animal a assistir lá o centro onde os animais estão sendo cuidados. Vê em tempo real. Faz uma transmissão em tempo real. Olha como eles são bem tratados, como o ambiente é legal, tem musiquinha para os bichos, tem brinquedo para eles são super bem cuidados, recebem carinho, recebem comidinha. Dá para brincar com isso. Ou manda um e-mail específico para os pais de alunos de uma determinada série, então, pais do 5º período, do 6º período, para que eles acompanhem, num determinado horário, uma atividade que vai ser feita com alunos dessa turma. Então, que isso ajuda, inclusive, no seguinte, olha, nós vamos fazer uma atividade, tá? Os alunos vão apresentar, por exemplo, uma dança, né? Uma atividade de educação física, uma dança. Os pais são convidados para assistir. Você manda um outro e-mail dizendo o seguinte, olha, se você vier assistir, vai ser muito bacana. Mas se você não puder vir, ainda assim você vai poder estar com o teu filho. Você está recebendo aqui um link para você acompanhar o vídeo em tempo real para ver a dança dessas turmas, a dança do teu filho que vai estar lá. Olha que legal. É personalização trabalhando em prol do teu e-mail marketing, em prol dos teus resultados. Tá? Dá para a gente fazer muita coisa legal. As ideias vão surgindo. Não é legal isso? Para a gente finalizar aqui, então, é só a gente pensar sempre que a gente tem que sair do comum, tá? A gente tem que aproveitar as personalizações para atrair a atenção dos destinatários. Óbvio, eu posso mostrar para vocês muito mais técnicas legais para a gente criar umas linhas do assunto bacanas, call to action que traz resultado, que fazem toda a diferença. O que vocês têm que fazer? Só se inscrever lá no curso E-mail Marketing da Prática do M2BR Academy. Tá? Eles estão com descontos, eles facilitam o pagamento, eles parcelam no cartão de crédito. A gente vai ter uma turma super legal agora em abril, serão 4 encontros, e a gente vai ver tudo de e-mail marketing. Você viu como é que foi legal aqui o conteúdo de personalização? A gente vai falar de tudo lá nesse nosso curso. Olha só, ficam os meus contatos aqui para vocês. Eu quero agradecer a vocês. Está lá no e-mail, rodrigo@safetymails.com. A gente está no Twitter, twitter.com/safetymails, facebook.com/safetymails e o nosso site safetymails.com. Entrem lá no site do M2BR Academy, façam a inscrição de vocês no curso de e-mail marketing na prática. Serão 4 encontros. Pô, é super legal, é super a gente poder trocar experiências lá, né? A gente não recebeu perguntas de vocês. Uma coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte.
lá no link da landing page que vocês receberam por e-mail, tá? Ou na própria caixa de mensagens aqui do YouTube, coloca para a gente lá se ficou qualquer dúvida aqui a respeito desse tema que a gente falou hoje, ou até alguma outra dúvida que você tenha, mas principalmente do tema que a gente falou hoje, coloca lá as suas dúvidas, que a gente responde tudo. A gente responde lá no site da Academy, aqui no YouTube. Se tiver bastante perguntas, a gente faz até um outro webinar, quem sabe, tá? O que eu quero deixar claro para vocês aqui, olha, obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Eu espero de coração que o meu conteúdo tenha trazido novas ideias para vocês, tenha esclarecido alguns pontos para vocês. Foi o nosso primeiro encontro, espero que não seja o último, que nós nos encontremos ou no nosso curso de e-mail marketing na prática, ou nos próximos webinars, ou que vocês recebam de bom grado aí os nossos e-mails falando de outros conteúdos. Tem um monte de conteúdo legal. Se vocês forem lá no site da Safety Mails, tem o nosso blog com um monte de tema legal, tem PDFs para baixar, tem um monte de coisa interessante e teremos muitas outras. Fazendo parte também dos grupos do M2BR Academy, sempre que tiver um artigo novo, um webinar novo, um PDF novo, a gente sempre vai postar para vocês lá, tá bom? Pessoal, olha, boa Páscoa para vocês. Estamos na semana da Páscoa, né? Boa Páscoa para vocês. Não abusem do chocolate. Obrigado aí. Trabalhem cada vez melhor o seu e-mail marketing, consigam muito mais resultados no seu marketing digital. Abraço para todos vocês e a gente se fala. Até breve, pessoal.